Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maria Isabel Pantoja Leão, sou discente do curso de Letras, Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. No momento estou cursando a disciplina Literatura da Amazônia, que tem como docente o professor Giovanni Belo. Esse vídeo que estou gravando nesse momento é uma análise que foi feita do livro do escritor paraense Inglês de Souza, o livro Contos Amazônicos. Esse livro, Contos Amazônicos, ele foi publicado no ano de 1893, no Rio de Janeiro. Herculano Inglês de Souza nasceu em 28 de dezembro de 1853, em Óbidos, no Pará. Ele é filho do desembargador Marcos Antônio Rodrigues de Souza e de Dona Henriqueta Amélia de Góes Brito Inglês, uma família bastante tradicional na época no estado. Inglês de Souza, ele é escritor naturalista, escreveu esse livro, que conta a vida de pessoas que habitavam na região amazônica, mais precisamente no estado do Pará. Essa obra ela é de uma composição histórica, é um naturalista, de ficção, e que contém crônicas, costumes. Ele é como se fosse um documentário social daquela época, do século XIX. Os acontecimentos, desse livro aconteceram precisamente em 1830, mas eles só foram narrados há 40 anos depois. E precisamente agora a análise que tiver feito vai ser do conto O Rebelde, que contém nesse livro Contos Amazônicos. Esse livro contém 9 contos, sendo que o conto O Rebelde ele contém 9 capítulos. Ele é considerado pelos críticos literários como uma novela, por ele conter 9 capítulos com 9 episódios, de acontecimento desse fato, histórico que aconteceu aqui no Pará. Esse conto ele tem como pano de fundo a revolta dos cabanos. Essa revolta dos cabanos ela se deu aqui no Pará, e esse conto ele vem falar sobre 2 pontos de vista. Quem narra ele é o Luiz, que era amigo de Paulo da Rocha, um ex-combatente, e do padre João e da filha de Paulo da Rocha, Júlia. Ele vai contar a amizade que tinha entre essas 4 pessoas. No conto ele fala tem todo o seu enredo, com as outras personagens que passam no conto. Mas esse conto, ao analisar esse conto, foi observado que existia Paulo da Rocha, ele tinha um caráter invejável, porque ele era uma pessoa, do decorrer do conto, nos capítulos que vão se passando, a gente observa que ele era uma pessoa fiel e cumpria com suas palavras, com a sua palavra. Por que ele cumpria com a sua palavra? Paulo da Rocha, ele é um ex-combatente da Revolução Republicana Pernambucana. Ele é um ex-combatente, ele veio de lá para a cidade de Vila Bela, em Óbidos, no Pará. Ele veio refugiado de lá com sua filha Júlia, e do decorrer do acontecimento, quando começam os murmúrios, que os cabanos invadissem a cidade, a vila, o padre chama ele e conversa com ele para ele dialogar com os cabanos, e ele tem o seu posicionamento, ele tem a sua
ele tem o seu ponto de vista sobre a luta dos cabanos, né? Ele fala pro padre que ele não vai porque ele já foi um ex-combatente, ele reconhece a causa da luta dos cabanos, e depois o pai de João, de Luís, depois de ser assassinado, antes da sua morte, no seu leito de morte, pede desculpa para Paulo da Rocha, e Paulo da Rocha desculpa ele, né? Se ele desculpa ele, aí a gente já vê o caráter dele, que era uma personalidade, tem uma personalidade boa, de boa índole, porque ele desculpou todas as coisas que Guilherme da Silveira fez contra ele, e aceitou o pedido de desculpa. E Guilherme da Silveira pediu para que ele não deixasse o seu filho morrer, não deixasse de ser pego, e protegesse Luís, e ele cumpriu com a sua palavra, ele prometeu e cumpriu com a sua palavra, né? Então, o que a gente pode ver é que o Paulo da Rocha, ele era uma pessoa que tinha um posicionamento, ele tinha caráter, ele era uma pessoa leal, e ele por mais que as consequências dos seus atos, pela lealdade que ele tinha, pelo caráter, depois que ele dava a palavra dele, nem que ele viesse sofrer as consequências, como ele sofreu as consequências em não entregar Luís para Matias, que era Matias que queria se vingar do pai de Luís, né? Ele não deixou, então isso a gente pode observar que ele era uma pessoa de caráter, que ele foi, e que a amizade, a lealdade entre a amizade que existia entre eles superou qualquer conflito, né? Porque ele protegeu de todas as formas Luís, a mãe de Luís, Dona Mariquinha, e o padre, né? Ele protegeu eles. E o que aconteceu? Ele acabou sofrendo as consequências por essa proteção, porque quando os cabanos foram capturados, né, pelas forças, ele acabou sendo preso, a filha morreu, que a gente vê no final do conto, e Luís também, né, ao final do conto, a gente observa que Luís procurou saber ainda como era que estava Paulo da Rocha, né? Quando ele volta, já sendo juiz e delegado de polícia, quando ele volta para a cidade de Óbidos, ele procura saber com o tenente, contou a história, e o tenente, aí foi nessa conversa dele, descobriu que Paulo da Rocha ainda estava vivo, porém preso, né? Então a gente vê que a amizade deles era muito grande, e que a lealdade, o carinho que um tinha pelo outro era muito grande, muito importante esse conto, né? Apesar de que o nome O Rebelde, mas ele mostra um caráter de lealdade, né? De personalidade entre essa amizade entre eles. Até logo, era essa análise que a gente tinha para fazer.